Isaías capítulo 43, e eu vou ler do versículo 10 ao versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creais em minha pessoa, e entendais que eu sou Deus, e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou Yahvé, o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e proclamei. Eu e nenhum Deus estrangeiro de qualquer outra nação, entre vós que o fizestes. Portanto, sois minhas testemunhas, de que eu sou Deus, assim declara Yahvé. Desde toda a eternidade, eu sou. E não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Oh, derabanagasui decovanai. Espírito Santo de Deus, que a tua glória encha esta casa nesta noite. Que a tua glória tome as tuas testemunhas neste lugar. Que a tua glória testifique aos corações e em cada espírito a tua palavra. Senhor, obrigada pela honra de estar neste altar. Mas assim como meu coração anseia por ti, nós ansiamos e queremos que o Senhor fale em nosso meio. Por isso, Pai, anima a fé do teu povo nesta noite. Encoraja os meus irmãos. Levanta os que estão caídos. Traz de volta a esperança. Fala e direciona o teu povo nesta noite. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Pode sentar, queridos, dando glória ao Eterno. Aleluia. Sabe, eu fui impactada um dia ouvindo o significado da palavra testemunha. Testemunha vem do grego mártiros, que quer dizer a expressão de alguém que vive a radicalidade da fé. A expressão de alguém que está disposto a dar sua própria vida, porque creu na verdade revelada por meio de Cristo Jesus. É alguém que vai passar a falar do que viu, do que ouviu, do que tocou, do que experimentou. Ser testemunha de Cristo é falar daquilo que você vive. Testemunhar sobre Cristo não é falar sobre a experiência do outro, mas é falar sobre a sua com Cristo. E eu quero que nessa noite você olhe carinhosamente para o seu irmão e diga: você é uma testemunha de Cristo. Aleluia. E pensando nisso, eu comecei a meditar sobre homens que, à luz das Escrituras, se moveram em atos proféticos, em palavras proféticas, em ações proféticas. E eu fiquei me perguntando: Senhor, como é que isso funciona? E eu fui examinando alguns textos. Porque para você entender isso, você tem que diferenciar a profecia de palavras proféticas. Na profecia, o ungido, tomado pelo Espírito, o verdadeiro profeta declara: assim diz o Senhor. E essa profecia se cumpre na íntegra, no tempo determinado por Deus. Só que palavras proféticas, queridos, é o homem fazendo uso da palavra e gerando a conexão com o Espírito. É aquilo que está escrito, eu trazendo para mim, dizendo: assim diz a tua palavra. E assim é na minha vida, na tua história. Quem aprende a andar por palavras proféticas, aprende a gerar a palavra. Aprende a atrair o mundo espiritual para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. E os atos proféticos, principalmente no Antigo Testamento, era Deus usando o homem a partir de atos simbólicos para chamar a atenção de um povo. Naqueles dias, principalmente aqueles que estavam distantes, frios. E é por isso que você vai ler algumas coisas que você talvez não entenda. Se você ler Jeremias, você vai perceber no capítulo 27 que o Senhor manda o profeta colocar um jugo sobre seus ombros. Ali é um ato profético. Deus estava apontando para realidades espirituais, querendo despertar um povo e dizendo: olha, vai chegar o tempo em que nações serão subjugadas por Nabucodonosor.
É por isso que você vê que quando as pragas vêm na 10ª praga, o Senhor ordena que o povo unja os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, porque ali era um ato profético de proteção. Você vai ver que Oséias é ordenado por Deus a se casar com a prostituta Gomer. E aquela mulher representava um povo, mas o profeta Oséias era Deus dizendo: ainda que muitos sejam seus pecados, eu estou aqui disposto a redimir a minha noiva. Eu estou disposto a levá-la para o deserto para me casar com ela e tirar os balaíns da sua boca. Quando você vai ler Ezequiel 24, até na morte da mulher do profeta, Deus está falando. Sabe por que eu te digo isso? Porque tudo na tua vida tem que comunicar alguma coisa da parte de Deus. Até as tuas piores dores, lá na frente vão dizer alguma coisa para alguém. Quando eu pensei em Ezequiel, na morte da sua esposa, eu me lembrei da minha pastora. Quem já ouviu o testemunho de pastora Neia? Ela não imaginava que lá atrás, toda aquela dor na perda do seu marido, ia hoje falar a tantas mulheres, a tantas vidas, a tantos corações. Então eu quero dizer aqui nessa noite: ei, se hoje você está vivendo a sua pior dor, lá na frente você vai entender. E quando você começar a testemunhar de Cristo, até mesmo na dor, você vai entender que Deus vai te usar para falar por alguém, porque você é testemunha de Cristo. E é por isso, queridos, que lá em Hebreus 1, a partir do verso 1 vai dizer que Deus, Ele falou muitas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele está falando por meio do seu Filho, Cristo Jesus. E sabe como é que Cristo está falando hoje? Diga: através de mim, através da minha casa, através da minha história. E é nesse entendimento de que o Senhor continua falando, comunicando, e que eu sou sua testemunha, que eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em Ezequiel 37. Porque eu preciso entender que para ser testemunha de Cristo, eu tenho que me deixar ser conduzida pelo Espírito. Para ser testemunha de Cristo, há uma maneira de andar, há uma maneira de falar, há uma maneira de pensar, há uma maneira de agir e uma maneira de reagir. Ezequiel 37, eu não vou ficar lendo todos os versículos, mas você conhece bem essa história e você pode olhar para a sua Bíblia e perceber que está escrito. A palavra diz que no 5º ano de cativeiro, Ezequiel, que estava às margens do rio Quebar, viu os céus abertos, ouviu a voz de Deus e foi convocado a ser profeta, a ser testemunha e a falar pelo Espírito, a falar profeticamente e a se mover em atos proféticos. Mas de todas as experiências que Ezequiel teve como testemunha de Cristo, para mim, Ezequiel 37 é uma das mais profundas. Porque Ezequiel 37 toca em todas as áreas de nossas vidas. E fala inclusive sobre relacionamentos. Quando você olha Ezequiel 37, a palavra diz que a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre o profeta. E que pelo poder do seu espírito, ele lhe conduziu. Ele lhe conduziu. Sabe, queridos, a condução naquele dia foi para um meio de um vale de ossos secos, um lugar de morte, um lugar de caos, um lugar de dor. Eu quero começar a dizer aqui nessa noite: vale aqui é a representação das maiores pressões que eu e você podemos passar nessa vida. É um lugar onde ninguém quer passar. Ninguém quer passar pelo vale. Ninguém quer passear por ossos secos. Ninguém quer passear e ver que o cenário é de morte. Ninguém quer passar e ver que o cenário está caótico. Mas nos cenários de maiores pressões, Ezequiel está agora andando por ele pelo Espírito. E eu quero te dizer uma coisa: passar pelo vale guiado pelo Espírito é diferente. Passar por lutas sendo conduzido pelo Espírito é diferente. Passe o que passar, você vai passar conduzido pelo Espírito. Por onde andar, você vai ser guiado pelo Espírito. Então a primeira coisa que eu preciso entender como testemunha: eu tenho que me deixar conduzir. Eu preciso entregar o controle. Eu preciso sair da frente e deixar que a mão de Deus me conduza. Porque quando esta mão estiver me conduzindo,
Ele vai me reeducar acerca de algumas coisas. E a primeira coisa que Ele vai me ensinar é como andar no meio do vale. Perceba que a palavra diz que o Espírito o fez passar de um lado para o outro. E talvez você leia e passe desapercebido para você que andar por ali não pode ser de qualquer maneira. Ele está no meio de ossos sequíssimos e ele não pode pisar em nenhum dos ossos. Sabe por quê? Esses ossos aqui no mundo espiritual estão representando um povo, o povo de Israel. E esse povo tem dono. Está ressequido, está morto, está vivendo um caos, mas ainda assim tem dono. E a igreja do Senhor não foi chamada para pisar nos ossos secos. Se você está vendo que está seco, não pise. Não fira quem já está fraco. Não fira quem já está batido. Não fira quem já está distante. Aprenda que você não pode pisar. Por quê? Porque esse que hoje você vê fraco, você não sabe o que Deus vai fazer com essa pessoa amanhã. Deixa eu te lembrar. Pode estar desviado, mas tem dono. Pode estar lá fora, mas tem dono. Pode estar vivendo uma vida de religiosidade, mas tem dono. E o Espírito que conduz a casa diz: você está triste porque está vendo o cenário e está dizendo: Senhor, meu Deus, que causa é esse? E Deus está dizendo: eu estou no controle. Ei, o coração parece que é duro, mas tem dono. Meu Deus, me diz palavras duras todos os dias, mas ainda assim, esse osso aí tem dono. E Deus está dizendo assim: não pise não, viu? Não pise não. Quem é guiado pelo Espírito não passa de largo quando vê um ferido. Quem é guiado pelo Espírito entende que se está vendo, se Deus está mostrando, é porque Ele tem um propósito. E sabe, queridos, ver é diferente de enxergar. Porque enxergar, você enxerga no plano superficial. Um dia eu li um texto e ministrei sobre ele em minhas aulas, na escola. Que você passa todos os dias pelos mesmos lugares. E você é roubado no seu enxergar. Porque você deixa de perceber os detalhes do ambiente por onde você passa todos os dias. Você enxerga, mas você pode enxergar e não ver. Ver é perceber os detalhes. Ver é ir na profundidade. E ver pelo Espírito, então, é muito diferente. Porque se você vê pela carne, você julga. Se você vê pela carne, você condena. Se você vê pela carne, você rejeita. Quem quer perto ossos secos? Mas quando você vê pelo Espírito, quando você começa a ver pelo Espírito, você é tomado por um sentimento de misericórdia e de intercessão. E sabe, eu vou te mostrar em 2 exemplos que você precisa ver pelo Espírito. Você se lembra de Ananias, o profeta? Quando lá em Atos 9, ele é convocado por Deus a ir ter com Paulo, para lhe impor as mãos. Eu entendo Ananias. Porque naquela oração ele parece não acreditar no que ele está ouvindo. Quando o Senhor diz: vai lá e unge a Saulo de Tarso, ele diz: Senhor, mas é esse mesmo? É esse? O Senhor sabe o que ele tem feito? Como ele tem perseguido? Quantos morreram? Eu estou aqui parafraseando a oração. O Senhor sabe quanto mal esse homem já fez ao teu povo? Quantos erros, quantos pecados? Mas quando o Senhor abre a boca, ele diz: Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Mas eu vou melhorar isso aqui, Ananias. Você ora tanto para Deus converter, mas o que você não sabe é a multiforme graça como Deus trabalha. Às vezes você está orando preso nos erros do passado e não sabe que o Senhor já está agindo no seu Saulo. Porque enquanto Ananias está aqui dizendo: Senhor, olha o que ele fez, o Senhor está dizendo para ele: ei, escuta aqui. Ele está lá orando. Você não sabe, mas eu já estou falando com ele. Você não sabe, mas eu já estou dando visões para Saulo. E sabe de uma coisa, Ananias? Antes que eu viesse falar com você, eu já falei com ele. Que você está vindo. Sabe o que é isso, queridos? Intimidade. Intimidade com Deus não é exclusividade nossa.
Então se prepara para a conversão do seu Saulo. E comece a entender que Deus trabalha de uma maneira que muitas vezes você não vê. Então tira os olhos do natural e começa a enxergar pelo Espírito. E tem mais. Se é para orar, se é para profetizar, se atente com que coração você está liberando palavras sobre o seu próximo. Anteontem eu acordei de madrugada e o Senhor começou a falar comigo sobre Isaías, o profeta, em Isaías 6. E o Senhor me dizia: filha, era em meu nome que ele profetizava? Eu dizia: sim, Senhor. Você vai lendo todo o texto e você vai ver que ele dizia: assim diz o Senhor. E o Senhor o chamava e dizia: fala, Isaías. Então era Deus usando Isaías? Era. As palavras eram de Deus? Eram. Isaías estava vendo o pecado do povo? Estava discernindo o que estava acontecendo? Estava. Mas sabe o que Deus me disse? Chegou um momento que de tanto dizer ai de ti, Isaías não estava mais discernindo o seu próprio coração. De tanto dizer ai de ti, ele estava perdendo o discernimento de si mesmo. E foi necessário no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor sacudiu o seu profeta, lhe abriu os olhos em visão, para ele contemplar a glória de um Deus, e reconhecer que por ele e para ele são todas as coisas. Ele viu a santidade de Deus e caiu prostrado em seus joelhos. E quando ele caiu em si, ele disse: ai de mim. E sabe o que aconteceu naquele dia? Isaías passou por um batismo no fogo, porque um Atenaz do altar desceu para purificar o seu pecado. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que aquele que dizia ai de ti, não sabia que também era pecador. Mas quando ele disse ai de mim, o Senhor disse: eu vou descer com um anjo, com um Atenaz, para purificar o teu pecado, profeta. Anasto como inereface. Se você não tem um coração misericordioso, você vai dizer ai de ti. Mas quando você é tomado de misericórdia para interceder pelo seu irmão, e o Senhor começa a lhe dizer coisas que vão acontecer, como ele disse no capítulo 6 para Isaías. Quando ele começou a anunciar: olha, esse povo ainda tem dura cerviz. Esse povo tem ouvidos, mas não ouve. Esse povo tem um coração endurecido. Eu vou permitir que algumas coisas aconteçam. Sabe o que foi que aquele que dizia ai de ti disse? Senhor, até quando? Senhor, até quando? E quando o Senhor disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, tomado de misericórdia, disse: Senhor, envia-me a mim. Sabe para onde? Para profetizar para aquele mesmo povo que antes ele só via no pecado, mas que agora ele quer ver redimido verdadeiramente. Então eu preciso entregar um coração intercessor diante de Deus. Naquele vale, o que é que o Senhor quer mostrar a Ezequiel? O próprio texto diz que é a casa de Israel, são seus irmãos. E isso fala de relacionamento, não só dentro da igreja, mas dentro de casa, no trabalho, aonde for. Relacionamento. Sabe por quê? Porque aqueles que ele estava vendo foram expatriados assim como ele. Estavam vivendo a mesma situação que ele, só que reagindo de maneira diferente. Essa é a questão. Se eu for perguntar quantas pessoas aqui estão passando lutas na saúde, algumas pessoas levantarão a mão. Quantas estão passando lutas financeiras? Outras levantarão. Encontraremos pessoas passando pelas mesmas lutas, mas reagindo a elas de maneira diferente. E o que Deus quer mostrar a Ezequiel é: enquanto alguns descem, oram no dia da prova, da aflição, buscam mais ao Senhor e recebem revelações às margens do rio, outros, cedendo às pressões, se enfraquecem, param de orar, param de congregar, cedem às pressões. Mas e aí? Eu já vi tudo isso. Eu já identifiquei como está a casa. Eu já vi como está o marido. Eu sei como está aquele irmãozinho da igreja. Mas o que é que eu vou fazer com isso? O Senhor disse: passeia pelo vale. Percebe a extensão do vale. Porque Deus não te quer na ignorância de nada.
Seja qual for o vale na sua vida, Deus não quer que você dê as costas para o vale e finja que nada está acontecendo. O Espírito te faz passear de um lado para o outro, até que você diga como fez Ezequiel: o vale é imenso. Mas e agora que você viu? Ele faz uma pergunta: você crê que esses ossos secos, eles poderão voltar a ter vida? E olhe bem para mim. A resposta de Ezequiel não dá margem para dúvida, porque ele não disse: Senhor, tu sabes. A nossa tradução, ela foi prejudicada. O real sentido dessa pergunta e da resposta de Ezequiel é: Senhor, se tu quiseres, podem. Ele não disse: se o Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele está dizendo: Senhor, se tu quiseres, podem. Sabe o que é isso? Eu quero me alinhar com a tua vontade soberana. Se o Senhor quer, eu quero. Se o Senhor diz que pode, então pode. Se o Senhor diz que é, então é. E aí ele disse: profetiza. Porque se você não crê, não adianta profetizar. Se você não crê no Deus que você está servindo, é por isso que ele disse: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu na tua causa, quem impedirá? Se você não crê, não profetize. Porque você pode liberar a palavra certa sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, antes que ele comece a ver o reboliço acontecer, Deus se certifica de que ele crê no que está para acontecer. Então eu quero te dizer uma coisa: você crê no que está para acontecer na tua história? Você crê no que está para acontecer na tua vida? Porque não vale, o Espírito fica pairando, esperando alguém que diga haja. No teu vale, o Espírito está esperando um comando. Mas esse comando vem de maneira específica. Não é você que diz o que acha que deve. É o Espírito que lhe direciona. Porque aqui no texto está escrito que o Espírito fala a Ezequiel: ordena esses ossos, assim diz o Senhor. As palavras vieram de Deus para o meu espírito, e o meu espírito verbaliza. Ossos, ouçam a palavra. Tendões, nervos, carne, musculatura, revestimento de pele, venham. Por quê? Porque a palavra está sendo liberada. E uma palavra liberada na boca de quem crê não volta vazia. Não volta vazia. Então a primeira coisa que você vai aprender é se deixar ser conduzido. A segunda coisa que você vai entender é que a sua visão tem que mudar. Você não pode mais falar com base em suas emoções. Porque muita gente no vale diz: Senhor, não tem jeito. Senhor, não vai dar certo. Acabou. Olha, pastor, eu acho que não tem jeito não, o divórcio vai sair. Olha, eu já fiz de tudo esse filho. Isso é falar com base no que se vê. Mas falar pelo Espírito é você dizer: eu não casei para divorciar. Falar pelo Espírito é dizer: eu gerei para a glória de Deus. Falar pelo Espírito é dizer: essa situação que eu vivo hoje não condiz com a minha realidade em Deus. Então prosperidade venha, grandeza venha, riqueza venha, porque assim diz a palavra do Senhor. Só que sabe por que muitas pessoas ficam intimidadas? Porque quando elas começam a profetizar, surge um barulho muito grande. Sabe? Você sai daqui todo empolgado. Eu vou profetizar, vai tudo mudar. E quando você chega em casa, o barulho começa. Quando você entra no trabalho, o barulho começa. É barulho de filho, barulho de marido, barulho de finanças, é barulho de laudo de enfermidade, é barulho. Só que Ezequiel até diz que o barulho é grande, mas ele está mais fixado no que ele tem que fazer. E ele não para por barulho nenhum. E quer que eu te diga uma coisa? Esse barulho que você teme já é o começo da tua resposta. Esse barulho que tanto te assusta já é Deus operando. Me diga uma coisa: como é que você acha que Deus vai unir a família se Ele não movimentar os ossos? Como é que você acha que Ele vai restaurar o seu casamento se Ele não mexer nos ossos?
Se você quer que Deus organize a casa, Ele tem que mexer na estrutura. Se você quer ver o poder de Deus, tem que deixar Ele mexer. E não se assuste quando Ele começar a mexer. Porque quando Ele quis mexer com a casa de Marta e Maria, Ele tocou em Lázaro, mas não era para a morte. Entenda, Ele está mexendo, mas não é para a morte. É para juntar, é para colocar cada um no seu lugar, é para dizer: ossos, venham para o seu lugar, vem marido para o seu lugar, esposa, se coloca no teu lugar, decantaribia sopria, anasto com mineira face, aleluia. E outra, quem anda no Espírito, não pode viver de aparência. Quando você vê osso com osso se juntando, quando você vê tendões onde não tinha mais, quando você vê cobertura de carne e de pele, quando você vê que está bonitinho aos seus olhos, tem gente que para aí e diz: Senhor, está me tratando tão bem. Ah, pastora, o homem está levando café na cama. Ah, está acontecendo os mistérios. Mas para o Espírito, para Deus, ainda está morto. Não andamos com Ele por aparência. Não andamos com Ele querendo mostrar ser o que não somos. Sabe por que Ele amaldiçoou aquela figueira? Não era nem pela questão do fruto. É por querer mostrar, estar pronto quando ainda não estava. Estava lindo, diante do que ele tinha visto, ossos ressequidos, o caos. Agora que o corpo está bonitinho, estava lindo. Mas o Senhor disse a Ezequiel: profetiza ao Espírito. Ezequiel, declara que o vento do Espírito vai soprar, que o vento do Espírito vai soprar sobre esses corpos, e eles se colocarão de pé, e serão como um exército numeroso. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, o que eu quero das minhas testemunhas é que elas revelem a verdade. O que eu quero das minhas testemunhas é que elas vejam como eu vejo, falem como eu falo, andem como eu ando, e reajam como eu reajo. Sabe por quê? Eu me lembro bem que naquele culto de quinta, ano passado, que deu aquele problema aqui no som e foi aquela correria, eu falei sobre isso. Mas muitos não se atentaram por conta da agitação no início do culto. Um dia eu me perguntei: Senhor, que visão fantástica Ezequiel teve. Mas, quando ele volta daquele arrebatamento pelo Espírito, eu acredito que ele voltou para casa, às margens do rio Quebar. E como é que estava esse povo que ele tinha visto? Pior do que o que estava antes. E aí você se pergunta: Senhor, e aí, o que é feito dessa visão? Valeu a pena tantos cultos, tantos atos proféticos, tantas campanhas, se eu volto para casa e está pior do que o que estava antes? E eu quero responder à indagação de algumas pessoas que estão dizendo: eu passo tanto tempo dentro da igreja e nada muda. Eu ouço tanta palavra, me alegro, recebo naquela hora, mas quando eu volto a coisa só piora. Você não entendeu, não? O Senhor estava mostrando a Ezequiel lá na frente. Ele já estava dizendo o que ia ser feito daqueles ossos. O que é que você faz com a palavra profética que é liberada desse altar? Você está guardando no teu coração? Porque ele está dizendo: olha, está assim hoje. Está seco hoje, está desviado hoje, mas eu já disse que é pastor, eu já disse que é profeta, eu já disse que é pregador. Para que o Senhor está falando tudo isso? Para você crer no que eu disse e ver como eu vejo. Você está vendo hoje nas drogas, mas eu já vejo o pastor de amanhã. Suporte esse processo por um pouquinho de tempo, porque desse vale eu levanto um exército forte. Está na hora das minhas testemunhas proclamarem um exército forte que está se levantando. Está na hora das suas testemunhas
profetizarem. Alamastequei. E ele faz questão de esclarecer a visão. Ezequiel, lá a partir do verso 11, ele está revelando, queridos. Ó filho do homem, esses ossos representam toda a casa de Israel. Ele vai dizer que eles murmuram. Ele vai mandar ele profetizar. Mas sabe, no verso 14 ele vai dizer: e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis. E eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi cumprir tudo o que disse. Eu não perco uma campanha. Porque quando eu ouço dele falar aqui, eu já sei. Tudo o que ele disse vai se cumprir. Mesmo que eu volte para casa e esteja um caos, eu não vou mais me abalar pelo que eu estou vendo. Por quê? Porque conduzida pelo Espírito, eu já não falo pela carne, não vejo pela carne, não ouço através das minhas emoções, mas pelo Espírito. E essa é a diferença. Aleluia! Aleluia! Vão começar os grupos de conexões. Alguns podem dizer: eu não acredito. Isso divide igreja. Não vai dar certo. Eu já vi isso em outro lugar. Mas quem é espiritual vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque aonde eu for, eu vou gerar vida. Eu vou entrar naquela casa para gerar vida. Eu vou entrar naquele ambiente para gerar pelo Espírito. Eu vou entrar ali para profetizar. E se Deus te mostrar alguma coisa ali, é para você orar. Sabe, queridos, eu tive uns sonhos, não tem muito tempo. Dormi, acordei e foram sonhos que Deus pediu que eu acordasse comigo. E eu disse: Senhor, por que o Senhor está me mostrando essas coisas? E no meu coração Ele falou: porque você se importa. E eu quero que você ore. Será que tem corações que se importam nessa casa? Será que verdadeiramente você se importa com essa casa? Você se importa com a sua liderança? Você se importa com esse irmão que está do seu lado? Porque se você se importa, ainda que você veja algo e não seja a sua carne lhe mostrando, mas o Espírito, certamente é para você interceder e profetizar. Não se esqueça, a visão de Ezequiel 37 não é sobre o próprio Ezequiel inicialmente, não é sobre o seu casamento, não é sobre a sua casa, é sobre os irmãos, a casa de Israel. Tem o falso, queridos, mas também tem o verdadeiro. Tem os que estão com espírito de engano, mas também tem os que estão cheios. Não desmereçam os profetas, porque a palavra do Senhor diz: analise a profecia. E mais do que querer profeta, queira se mover em palavras proféticas e em atos proféticos. Porque se você aprender a se mover por palavras proféticas, quando o profeta vier, ele só vai confirmar aquilo que Deus já falou com você. E sabe, eu gosto de falar das minhas experiências. Domingo retrasado, naquele culto que o pastor Pedro estava aqui, pregando tão poderosamente sobre ser discípulo. E nós startamos aqui, as casas, os grupos de conexões. Eu estava sentada ali onde está a pastora Tânia. E eu ouvi o Senhor me dizer nitidamente: nada que eu te dou lhe tira do meu propósito. Só que eu estava emocionada aqui, chorando, pensando, passava um filme na minha cabeça sobre os grupos de conexão. E eu ouvi de novo: nada que eu te dou lhe tira do meu propósito. Eu cheguei no carro e disse: Ricardo, o Senhor me falou isso. Eu disse: Senhor, não entendi ainda muito bem não, viu? Mas quando o Senhor quiser, o Senhor me dá um entendimento. Eu já entendi. Ano passado, de setembro para cá, Deus tem falado comigo por meio dos seus profetas também. Mas sabe que tem coisas que o Senhor fala com a gente que a gente diz: Senhor, agora não. Sabe por que Ele me disse isso? Porque no meio das profecias que eu estava ouvindo sobre o que Deus queria gerar através de mim, eu disse: Senhor,
eu nunca vou rejeitar o que vem do Senhor, mas eu quero estar mais envolvida com a obra. Eu quero estar mais disponível. Eu quero estar mais, sabe? E como o vaso não se manda, eu achando que eu podia interferir de alguma forma no processo, eu disse, agora eu vou me cuidar mais ainda. Porque se eu estou ouvindo tanto, ai, cuidado, ai, eu estou vendo, eu estou sonhando, ai, Deus está com pressa. Eu digo, Jesus, vou fazer minha parte aqui, né? Mesmo eu tendo feito a minha parte, eu glorifico a Deus, porque na minha vida prevalece a sua vontade soberana. Eu estava tomando os cuidados necessários que uma mulher tem que tomar. E só ouvindo, você vai gerar. Você vai gerar. Olha, Deus tem pressa no que você vai gerar. Deus tem um propósito. E aí eu entendi. Nada que eu te dou lhe tira do meu propósito. E eu estou gerando porque Deus quer. Eu estou gerando porque Deus faz. Eu estou gerando porque agindo o Senhor, quem impedirá? Nem eu, queridos, achando que era sábia, esperta, impedi o que Deus tinha para fazer. Mas quer que eu te diga uma coisa? Tomei um puxão de orelha ontem do Senhor. Porque Ele me disse, nunca diga para mim que você está disponível só pelas obras. Porque você estava preocupada achando que gerar de novo iria tirar o seu tempo de estar fazendo a obra. E aqueles que eu chamo por minhas testemunhas não podem se preocupar só com o fazer, mas com o ser disponível para o meu propósito. E se eu quiser fazer? E se eu quiser operar? Está disponível para ser conduzido? Está disponível para ser guiado? E tem mais, eu disse algumas coisas assim, bem íntimas, mas Deus, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Ele disse, você ouviu o que de mim? O que foi que eu te disse? Ezequiel, o que foi que eu te mostrei naquele vale? E agora? Vai ficar com quem vai dizer, meu Deus, que maluquice, que loucura, mulher doida. Ou você vai ficar com o que eu te falei? Quem abre sua madre sou eu. Quem te faz gerar sou eu. Quem realiza sou eu. E aí? Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero convidar o ministério de louvor. Isai para estar aqui. Porque eu solicitei dela um louvor bem específico. Sabe? O Senhor só chama para o vale quem Ele quer fazer subir de nível. O Senhor só chama para passear pelo vale, só dá experiências profundas a quem Ele quer fazer subir de nível. Então, a partir de hoje, eu quero te dizer, domingo agora à noite, vai começar uma série sobre finanças. Cremos que na direção do Espírito chamamos homens e mulheres com autoridade nessa área para instruir à luz da palavra, para ministrar sobre princípios e verdades sobre finanças. Vamos falar aqui e vão haver profecias, liberações e instruções. Mas se você quer mudança na sua vida financeira, comece a aprender com Ezequiel 37. Mude sua linguagem, mude sua visão. Se deixe ser conduzido pelo Espírito e comece a entender que Deus vai te dar instruções. Então, se eu fosse você, não perdia um dia. Porque você tem que se deixar ser conduzido para um lugar de mudança. Ser conduzido para um lugar de transformação. Sabe o que tem de comum entre Isaías 6 e Ezequiel 37? É que ambos vão ver um cenário de caos. Mas o Senhor disse a Isaías, pode ser cortado até o toco. Mas se só restar o toco, como o carvalho, como o terebinto, o toco nas mãos de Deus é o suficiente para fazer algo novo, para um novo começo. Ele não disse recomeço, porque recomeçar vai te fazer passar pelos mesmos lugares.
Mas um começo novo da parte de Deus é experimentar de coisas que você nunca experimentou. É viver coisas que você nunca viveu. E eu vim profetizar um novo começo de Deus na sua história. Um novo começo de Deus em seu casamento, em seu ministério, na juventude dessa igreja. Jovens, sois fortes. Homens, sacerdotes, sejam cheios do Espírito. Mulheres, sejam sábias. Recebam de Deus. Eu vou convidar a Jaiana a louvar. E enquanto ela estiver aqui louvando, essa música que vai relatar o que nós pregamos aqui, eu quero que você feche os seus olhos e comece a profetizar no seu vale. Aleluia. Você vai se concentrar agora, se ligue com Deus. Aleluia. Aleluia. Um grande exército se levantou. Sinto teu vento a soprar. Eu ouço uma voz que vem do céu, dizendo: profetiza. Sobre esse vale eu já posso ver, eu já posso ver, dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Começou, uma nova estação chegou, eu ouço barulho, algo novo começou, uma nova chave virou, eu ouço barulho, eu creio. Começou, uma nova porta se abriu, eu ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho, e a voz do Senhor dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver pelos olhos da fé, dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Algo novo começou, uma nova estação chegou, eu ouço barulho, algo novo começou, uma nova chave virou, eu ouço barulho. Começou, uma nova porta se abriu, ouço barulho, velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração, eu creio, serão a marca dessa nova geração. Velocidade,
constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração. Serão a marca dessa nova geração. Algo novo começou. Declare: uma nova estação chegou. Eu ouço barulho. O vale está se movimentando. Algo novo começou. Uma chave está virando. Oh, eu creio. Espírito Santo de Deus, nós cremos, Pai. É um tempo novo sobre esta casa. É um tempo novo sobre a IBVC. É um tempo novo sobre a tua igreja, sobre a tua noiva. Aqui está o teu povo. E o Senhor declara nessa noite: profetiza, profetiza. Sereis as minhas testemunhas aonde fores. Assim diz a palavra do Senhor. Nós declaramos que os enfermos sejam curados. Nós declaramos que essa noite uma unção de cura é liberada. Seja curado em suas emoções. Seja sarado. Haja cura para depressão. Cura para ansiedade. Libertação. Restauração. Restituição. Portas estão se abrindo. Portas estão se abrindo. Passe por essa porta hoje. Passe por esse lugar. Acesse esse ambiente. Acesse esse lugar em Deus. O Espírito Santo te conduz a um novo lugar. O Espírito Santo te conduz a uma nova experiência. Seja aquecido pelo Espírito. Seja renovado pelo Espírito. Recebe a alegria que procede do Espírito. Se você toma posse, glorifique ao Senhor e aplauda Ele nessa noite. Porque o campo está pronto. O campo profético está pronto. O campo profético da restituição está pronto. O portal está aberto, IBVC. O portal da restituição se abriu nessa casa. Passai por esse portal. Acessai com teu Espírito. Acessai com olhos do Espírito. Acessai com a linguagem do Espírito. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. E assim eu quero louvar ao Senhor, queridos. E perguntar se há alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra, que ouviu essa mensagem, e o Espírito Santo está aí te respondendo, está mexendo com você por dentro. E você sente que é noite de você renovar a sua aliança com Deus, que pode ter sido quebrada, mas nesse lugar, o Senhor não está te olhando com olhar de julgamento, mas de amor, dizendo: volta. Volta. Ou você talvez nunca tenha entregue a sua vida a Jesus. E está na hora de entregar a Ele o controle. E deixar Ele te conduzir. Tem alguém nessa noite que queira refazer a sua aliança. Ou aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. A melhor coisa é você entregar a sua vida ao Espírito de Deus. É deixar que Ele assuma o controle. Deixar que Ele te dê um novo começo. Deixar que Ele mude a sua história. Deixar que Ele enxugue as suas lágrimas. Deixar que Ele restaure a sua vida por completo. Tem mais alguém que, assim como ela, queira refazer a sua aliança com o Senhor? Não tenha vergonha e não perca a oportunidade de acessar esse lugar. Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Eu sinto que tem. Nunca perca a oportunidade. Aleluia. Tem mais alguém? Vamos orar por ela. Pai, nós queremos... Estenda suas mãos para cá, igreja. Nós queremos te apresentar a vida de Maria Luísa, Senhor.
A tua palavra diz que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ela estará aqui, Pai, nesse altar, em posição de rendição diante da tua presença. Espírito Santo, toma o controle. Espírito Santo, restaura hoje essa aliança. Espírito Santo, abre a visão e entendimento dela, para que ela possa ver o futuro glorioso que a espera. Que os teus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que ela deseja. Que ela acesse um lugar de descanso no Senhor. Que ela possa descansar na tua presença, arrancando do seu coração toda a ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado dela e tem cuidado dos seus. Nós como igreja, Pai, declaramos, sustenta ela. Que possamos orar pela vida dela, Senhor. E ver a tua glória manifesta na história de Maria Luísa. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Abrace ela, minha amada. Aleluia.